Bora lá, pessoal. Continuando o estudo de intervalos numéricos, né? Intervalos numéricos reais. Bora agora para operações aí com intervalos, tá bom? Lembrando que intervalos, né, são um tipo de conjuntos. Então, aquilo que a gente viu sobre união, interseção e diferença de lá de conjuntos, tá bom? Vale para cá também, tá certo? Então, exemplo 1, né? Exemplo 1. Sendo A, tá aqui um intervalo, e B, um outro intervalo, né? Ele usou aqui a notação propriamente de intervalo. Determine A união com B. Letra B, a interseção com B. Letra C, a diferença entre A e B. E letra D, a diferença entre B e A, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer bem aqui pra gente. Vou fazer aqui o exemplo A, tá bom? Eu vou botar umas retas aqui para a gente poder organizar o nosso pensamento. Pronto, tracei aqui essas quatro retinhas, tá bom? Bora entender aqui para quê. Porque, ó, nessas retas, vou fazer a seguinte coisa. Essa reta aqui, eu vou chamar isso aqui de uma reta auxiliar, tá bom? Essa reta aqui eu vou representar quem? O conjunto A. Essa reta vou representar o conjunto B. E por último, vou representar o que se pede na letra A, que pede que é a união com B, certo? A união com B. Olha só, por que que eu utilizei essa reta bem aqui, ó? Reta auxiliar, certo? Aqui não é operação de A união X, não. É reta auxiliar, certo? Uma reta vai nos servir para orientar os extremos. Por exemplo, bora lá. Por exemplo, aqui, ó, no intervalo A, ele vai de 0 a 3. Então, eu tenho quem aqui como extremo? Eu tenho 0 e tenho 3. No meu intervalo B, eu vou de 1 a 5. Então, eu tenho o extremo 1 e 5, certo? Se eu botar nessa ordem aqui, ó, eu vou bagunçar, certo? Porque aqui não está em ordem. 0, 3, 1, 5, essa sequência não está em ordem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, ó, que formam um extremo, e vou organizar eles lá na reta auxiliar, certo? Cada número em sua posição. Olha só. Coloquei 4 tracinhos, para cada tracinho eu coloquei os seus extremos. Observa, está em ordem, lá bem bonitinho, de 1 até onde? 5, certo? Então, o que que eu vou fazer? Na reta de baixo, a reta A, eu vou escrever um intervalo de 0 até 3. Ora, de 0 até 3, gente, esse intervalo bem aqui, ó, que vai do 0 até onde? O 3, ó. Observa que estou me baseando pela reta lá de cima auxiliar. Esse intervalo vai de onde? De 0 até 3, certo? O intervalo no 0 é fechado, certo? E o intervalo no 3 é o que? Fechado também, tá bom? Então tá aqui, escrevi o intervalo A. Na reta B, eu vou escrever o intervalo de 1 até 5. Aí vamos basear por quem? Por aquela minha reta auxiliar. 1 até onde? 5, certo? 1 até onde? 5, certo? Então vou ter quem aqui, ó? Vou ter esse extremo aqui de 1 até onde? O 5, tá bom? Eu vou apagar aqui para não ficar muito cheio de coisa. Acho que já entendeu a ideia da reta auxiliar, né? De 1 até 5, esse intervalo vai de onde? De 1 até 5, certo? De 1 até 5. Ó, no 1 ele é fechado, o extremo é fechado, e no B é aberto, não preciso colocar, tá? Se quiser, tu pode até botar aqui, ó, extremo 0, extremo 3, extremo 1 e extremo quanto? 5. Se quiser, tá bom? Porque tu até a reta auxiliar lá em cima para te orientar. Agora, nessa última reta aqui, ó, nós vamos marcar quem? A união com B. A união com B. Quem vai ser a união com B? Gente, a união com B é unir esses dois intervalos, certo? Então, se eu unir esses dois intervalos, eu vou ter um único intervalo que ele vai de onde até onde? Ó? Ele vai de onde? Do 0, olha só, ele vai do 0 até onde? O 5, certo? Ele vai onde? Do 0, ó, essa parte aqui está na união, o 1 está na união, continua, ó, até o 3 está na união, continua, até o 5 está onde? Na união. Cuidado com os extremos. O 0 é aberto ou fechado? Aí tu te pergunta, o 0 está em um dos dois conjuntos pelo menos? Tá. Está no conjunto A, não é isso? No intervalo A. Ou seja, o 0, o extremo aqui ele é o quê? Fechado,
certo? E nos 5 extremo aberto, porque o 5 não está nem no intervalo A, nem no intervalo B, visto que o 5 extremo é aberto, certo? Como eu disse, se quiser, tu coloca bem aqui, ó, 0 e 5. Pronto, está bem que nosso conjunto, união. Se eu quero escrever meu conjunto união usando notação de intervalo, o intervalo vai de 0 até onde? Até 5, fechado no 0, aberto no 5. Ou então, eu uso a notação de quem? De conjunto, né? X pertence aos reais, tal que. Quem são esses X? São os valores que estão entre quem? 0 e 5. Aí eu boto menor, e no 0 é fechado, ó, barrinha aqui embaixo, certo? No 5, como é aberto, não precisa essa barrinha. Vê a aula anterior aí que a gente comentou aí sobre intervalos numéricos, beleza? Então tá aqui, ó, tá feita a letra A. Bora partir aí para a letra B. Se quiser dar um print aí, tá? Eu vou aproveitar essa mesma figura. Pronto, bora aqui então para o exemplo D, certo? Até já mudei o nome ali, ó, botei auxiliar, nomezinho completo. Vou utilizar a mesma figura, que a construção vai ser do mesmo jeito, né? O que vai mudar aqui é o final, que ele pede quem? A união com B, certo? Então, quem vai ser A união com B? Eu vou olhar para essas duas retas aqui, ó, que estão representados aqui os intervalos. A união com B são elementos, né, que são comuns a esses dois intervalos, tá bom? São elementos que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. Aí, ó, observa bem aqui, ó, qual é a região que está nos dois ao mesmo tempo? Eu tenho essa parte aqui, ó, certo? Ou seja, essa parte vai do 1 até o 3, tá bom? Então, é a parte que é comum, a parte vai do 1 até onde? Até o 3. Então, é essa que é a região aqui, ó, do 1 até o 3. Agora, tem cuidado com esses extremos, porque tem que observar se o extremo está nos dois intervalos. O 1 está no 2 intervalo? Claro que está, não é isso? Ó. O 1 ele está aqui, ó, já que está entre 0 e 3, o 1 está aqui no meio, e o 1 está aqui também, por quê? Porque ele é extremo que? Fechado, se é fechado, está lá tranquilamente. E o 3, como é que vai ser? Vou logo pintar aqui, né? Então, já sei que isso aqui é o quê? O 1 ele é fechado, certo? Bora lá para o 3. E no 3, o que acontece? Ó, o 3, ele está aqui, já que esse intervalo vai do 1 até o 5, ó, o 3 está compreendido aqui. E o 3 ele é fechado aqui nesse extremo. Então, se é fechado, quer dizer que os 3 estão tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Se está no A e no B, é claro que vai estar onde? Na interseção, certo? Beleza? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Pronto. Então, se quiser, né, coloque aqui o 1, que vai de onde? De 1 até o 3. Bora escrever esse intervalo. Em notação de intervalo, vai de 1 até 3, fechado e fechado, certo? Notação de conjunto, vocês já sabem como é que é. Bora agora para a letra C, que é a diferença entre A e B. Beleza? Tá bom? Eu vou apagar aqui que eu vou usar a mesma figura. Lembra que a única diferença é bem aqui no final, tá bom? Pronto, bora lá. Agora bem aqui a gente vai fazer quem? A diferença entre A e B, certo? O que é a diferença entre A e B? São elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então, quais são esses elementos que estão em A e que não estão em B? É justamente essa região bem aqui, ó. Essa região aqui, ó, observa que tem elementos de quem? De A e que não está em B. Essa região aqui não me interessa, porque tem elementos de A e B ao mesmo tempo. E essa região bem aqui, ó, não me interessa. Por quê? Porque que nem elementos de A não tem, só tem elementos de B, não tem elementos de A, tá? Então, bora lá. Essa parte que não me interessa, nem essa. Vai me interessar qual? A parte entre o 0 e o 1, certo? Então, vamos fazer do mesmo jeito. Eu marco aqui, ó, o extremo 0 e o extremo 1. Observe que eu estou botando o 0 embaixo do 0, me seguindo lá pela reta auxiliar, e o 1 aqui embaixo do 1. Só uma correção minha aqui que eu fechei no extremo, né? Ainda não vou fechar. Vou pintar bem aqui, ó. Por que eu não vou fechar o extremo? Porque eu vou analisar, certo? Aí eu te pergunto, o extremo 0, o 0, para ele estar na diferença em A menos B, o que acontece para ele estar lá? Ele tem que estar no A e não pode estar no B. Pensa aí, o 0 está no intervalo A e
ele não está no intervalo B, se isso acontecer, beleza. Então, ele realmente vai estar na diferença, então a gente vai pintar essa bolinha. Aí eu pergunto, bolinha pintada ou não é pintada? Pensa um pouquinho. Opa, já deu tempo. Bora lá. Cara, o zero, ele está no extremo A, né? Ele pertence ao intervalo A, esse extremo pertence ao intervalo A, esse número pertence ao intervalo A e não pertence ao intervalo B. Então, ele vai pertencer sim à diferença A menos B. Então, zero aqui, ó, pintado. E o 1, observa que o 1, ele está bem aqui, ó, ele está nesse intervalo, certo? Ele está nesse intervalo. Já que o intervalo vai de 0 até 3, 1 está aqui no meio. E observa que ele também, ó, ele está aqui, ó. Por quê? Porque bem aqui no 1, o extremo B é fechado. Quer dizer que aquele número ele pertence aqui no intervalo. Então, 1 está lá no A e está no B ao mesmo tempo. Se está no A e B ao mesmo tempo, ele não pode estar na diferença entre A e B, certo? Então, aqui vai ser o quê? No 1 vai ser aberto mesmo, porque, repetindo, para estar na diferença A menos B, o elemento tem que ser de A e não pode ser de B. O 1, ele está no A e ele está também no B, não pode estar em diferença A e B, tá bom? Então, tá aí, ó. Quem vai ser aqui o nosso intervalo? Vou usar a notação de conjunto. Vai do 0 até onde? O 1. Perdão, notação de intervalo. Vai do 0 até 1. No 0, fechado, e no 1, aberto, certo? Beleza? Vocês vão me perdoando aqui o barulho hoje aqui, que eu já estou gravando na garagem. E aqui passa a moto, passa o carro, passa tudo enquanto. Mas bora lá, importante que a gente siga. E é nessas condições adversas aí que tu, né, garoto e garota? Não é isso? Nessas condições adversas que se cresce, certo? É no querer, é na vontade. Bora lá. Então, bora agora para o exemplo D agora, né? Bem que eu não apaguei, não é isso? O que a gente acabou de fazer aqui foi o exemplo C, certo? O que a gente acabou de fazer foi o exemplo C. Bora agora para o exemplo D. Eu vou aproveitar o mesmo sistema aqui. Bora lá. Bora para ele. Exemplo D. A gente quer quem agora? Diferença B menos A, ou seja, B menos A são elementos que estão em B, mas que não estão em quem? Em A. Quem seria essa região? Onde é que eu tenho elementos que estão aqui em B, mas que não estão aqui em A? Ó, essa parte bem aqui, ó. Concorda? Ó, essa parte bem aqui, ó. Eu tenho elementos de quem? De B e não tenho de A. Essa parte aqui não me interessa, porque eu tenho elementos de B e A ao mesmo tempo, certo? E essa parte aqui, ó, também não me interessa. Por quê? Porque eu tenho elementos de A e não tenho elementos de B. B menos A são elementos de B. Primeira condição, elementos de B, mas se não estão em A. Essa parte aqui eu não tenho elementos de B. Deixa eu apagar essa bagunça aqui, certo? Lembrando que a parte vai interessar para a gente, ó, essa bem aqui. Então, bora lá. A parte que vai interessar para a gente é essa aqui, ó. Vai do 3, observe que estou botando 3 embaixo do 3 até onde? O 5. O 5 embaixo do 5, certo? Para a importância da reta auxiliar lá que a gente colocou. Então, a parte representada, ó, é essa aqui que a gente está em busca, certo? Agora, bora lá. B menos A são elementos que estão em B, mas que não estão em A. De novo, cuidado com os extremos. O 3, esse extremo bem aqui, ó, o extremo 3, embora analisar o extremo 5. Pensa aí, o extremo 3, a gente vai pintar o extremo 3 para ele ficar fechado ou não? E da mesma forma, pensa lá no 5, ele vai ficar aberto ou fechado esse extremo? Pinta ou não pinta? Pintando, fica extremo fechado, quer dizer que ele pertence àquele intervalo. Não pintando, o extremo aberto, quer dizer que aquele número não pertence àquele intervalo. Bora lá, pensa aí. Pronto. Já? Então, bora lá. O 3, preste atenção. Para ele estar em B menos A, ele tem que estar em B. E ele não pode estar em quem? Em A. Não pode. Esse 3, ele está em B? Ó, esse 3, ele está em B. Que está bem aqui, ó, do 1 até o 5. Então, o 3 está aqui no meio. E observa que esse 3, ele também está em A, ó. Por quê? Porque o extremo aqui é fechado no 3, ó. Então, B, o 3 está no B e está no A ao mesmo tempo. Então, ele não pode estar na diferença.
certo? Repetindo, quando é que está na diferença B menos A? Quando o elemento ele está em B e não pode estar em A. O elemento 3 está em B e também está em A. Não pode estar na diferença B menos A. Não vai aparecer lá, certo? Então, ó, o extremo aqui vai ser o que? Realmente aberto. E no 5, observa que o 5, o extremo bem aqui, ó, ele é aberto, ó. Ou seja, o 5 nem B ele está. Ó, nem B, essa condição bem aqui, ó. E tem que ser um elemento de B, nem B ele está. Então, 5, ele não vai estar na diferença B menos A. Então, o extremo aqui realmente é aberto. Então, o intervalo aqui vai de onde? Vai de 3 até 5, certo? Vai de 3 até 5. Bora para o nosso exemplo seguinte. Pronto. Pronto. Aqui nosso exemplo 2. Sejam os conjuntos, certo? Sejam os conjuntos. Olha o conjunto A aqui, ó. Né? Esse conjunto A aqui é um intervalo, certo? O intervalo vai de onde? Até 5, um intervalo real, já que x pertence aos reais, vai de 1 até 5. E o conjunto B, que ele é um intervalo da reta, ó, ele vai de onde? De 2 até 6, certo? Ele pede o seguinte, então, a interseção com B vai ser qual região? Qual alternativa que vai representar isso? Então, bora fazer o mesmo proceder. Bora fazer aí 4 retas. A primeira reta auxiliar, a segunda reta representando o intervalo A, a segunda reta representando o intervalo B e a quarta e última reta representando quem? A interseção com B, certo? Pronto, tá aqui as nossas retas aí representadas. Olha só, no intervalo A, quem são os extremos aqui? Os extremos aqui são quem? 1 e 5 e aqui 2 e 6. Então, vou ter que organizar esses números 1, 5, 2 e 6 aqui na reta auxiliar em ordem, né? Então, vou ter aqui 4 valores aqui, ó, certo? Você sabe como distribuir isso aqui. É só para ter uma noção, né? Eu tenho aqui quem? O 1, o 2, o 5 e o 6. Bem aqui embaixo eu vou escrever o intervalo A. O intervalo A vai de onde? Ó? O intervalo A vai de onde? De 1 até 5, não é isso? 1 até 5. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vai de 1 até 5. Então, de 1 até onde? Até 5, certo? De 1 até 5 aqui, ó. Quem vai ser... Se quiser, coloca, né? Eu às vezes não coloco não, porque já está reto auxiliar lá em cima, mas te ajudar tá aqui. Bora lá os extremos aqui, aberto ou fechado. Observa que eu não tenho a barrinha de igual aqui nem aqui. Se eu não tenho, quer dizer que o extremo ele é aberto. Se tiver a barrinha, o extremo é fechado. Então pronto, já está aqui aberto o extremo, certo? Tanto no 1 quanto no 5. Bora lá. O outro intervalo é esse que vai de onde? É o intervalo B, que vai de 2 até 6. Né? Então, ó, vou representar aqui, ó, de 2 até 6. Pronto, essa região aqui. Ó. São todos os valores que estão aqui dentro desse, né, desse subconjunto aí, ó, desse intervalo B. Certo? 2 até 6. Observe que aqui apareceu a barrinha de igual e aqui também. Então, significa dizer que o 2, o extremo, ele é fechado. E o 6 também, o extremo, ele é o quê? Fechado, certo? Se quiser, como eu já disse, coloca aqui, ó, 2 e 6, certo? 2 e 6. Agora, o que a questão pede? A questão pede isso aqui para a gente, ó. Quem é a interseção B? Então, bem aqui, ó, a gente vai representar quem? A região que representa a interseção com B. De novo, vamos lá. Quem é a interseção B? Eu vou em busca daquela região que está tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Eu vou em busca daqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Repetindo, eu vou em busca de elementos comuns. Então, bora lá. Quem vai ser comum aqui? Ó? Vai ser essa parte e essa aqui, ó. Aqui eu vou ter elementos comuns. Nessa parte aqui eu vou ter elementos só de A. Nessa parte eu vou ter elementos só de B. Não me interessa. Então já sei que meu intervalo vai de onde? De 2 até... Ó, o diacho está morto. Vai de 2 até onde? De 2 até 5. Certo? De 2 até 5. É porque eu estou gravando aqui à noite. Bora lá. De 2 até
5. Presta atenção que eu estou botando o 2 embaixo do 2 e o 5 embaixo do 5. Não posso querer botar isso aqui e aqui, ó, porque senão aí vai dar besteira, né? Certo? De 2 até onde? Até 5. Já sei que vai ser essa região aqui. Cuidado só com os extremos. O extremo 2, o extremo 5, pertence a esse intervalo à interseção B ou não? Ou seja, nesse extremo 2 aqui, ó, ele vai ficar aberto ou nesse extremo 2 a gente vai pintar? No extremo 5 vai ficar aberto ou esse extremo 5 nós vamos pintar ele? Para ficar assim. Como é que vai ser? Ou pinta só um, ou pinta os dois, não pinta nenhum, como é que é? Pensa um pouquinho. Dá um pause no vídeo e pensa um pouquinho, né? Pronto, bora lá. Aí observa que entre 2 e 5, ó, tu vê que todas as alternativas aqui, ó, tu tem 2 em um extremo e tem 5 em um outro. Então, por eliminação, não dá, né? Porque se tivesse botado aqui um extremo, algum número diferente dos que a gente encontrou, daria para tirar algumas alternativas, mas nem isso fez. Então, bora lá. Bora ver se o extremo 2 está na interseção. Se ele tiver na interseção, é porque o 2 vai estar tanto no A quanto no B. Bora ver? Observa que o 2, ó, ele está aqui no B. Por quê? Porque o extremo 2 é fechado. E observa que o 2 também está aqui, ó. Por quê? Porque esse intervalo vai de 1 até 5. Obviamente o 2 vai estar aqui. Então o 2 está no A e no B ao mesmo tempo. Gente, o elemento está em 2 ao mesmo tempo, é porque está na interseção deles. Então, 2 vai estar na interseção de A com B. Então, o extremo é fechado. Certo? Bora lá para a análise lá do 5. O 5, observa ó, que o 5 ele está aqui. Né? Por que ele está aqui? Porque o intervalo vai de 2 até 6, o intervalo B. O 5, obviamente, está no meio. E observa que o 5, bem aqui, ó, ele não está. Ó. Por que ele não está? Vou apagar aqui. Por que ele não está? Porque esse extremo 5 aqui, ó, ele é fechado, ele é aberto, perdão. Se o extremo 5 é aberto, quer dizer que aquele número lá não pertence ao intervalo. A gente não pode contar com ele no intervalo. Então, repetindo, o 5 está no B, mas não está no A. Então, o 5 não vai estar na interseção. Ele estaria na interseção se ele estivesse no A e B ao mesmo tempo. Então, não vou pintar o extremo 5. Então, bora lá. Quem vai ser a nosso conjunto aí, em notação de intervalo? Vai ser, ó. Se fosse notação de intervalo, ficaria como? De 2 até 5, fechado no 2 e aberto no 5. Só que a nossa notação aqui, na nossa alternativa, e na notação de conjunto. Como é que é a notação de conjunto? Chaves. X pertence aos reais, sempre. Tá ok. O que acontece aqui? Intervalo limitado. Que esse x que a gente está falando são esses números que estão bem aqui, ó, compreendidos. São os valores de x que estão compreendidos entre quem? Entre 2 e 5. Aí como é que eu disse para vocês? Bota menor e menor aqui nos dois e bora analisar. No extremo 2, o extremo 2 é fechado, então bota a barrinha de igual aqui embaixo. No extremo 5 é aberto, então não precisa da barrinha de igual. E aí, qual seria a alternativa? Letra E, né, gente? Certo? Beleza? Só uma aqui para vocês, não é para mim, é para vocês. Pronto, e por último, certo? Tá aqui para vocês, fica como exercício. Sejam os conjuntos e te deu o conjunto A, que é o intervalo, e te deu um conjunto B, que é o intervalo. Os dois intervalos são limitados. Ele pede o seguinte, quem é a interseção com B? Parecido com o exemplo que a gente fez agora há pouco, não é isso? Quem é a interseção B? Então fica para vocês aí se divertirem. Qualquer coisa, me peçam um gabarito aí, comentar e o gabarito e a solução nos comentários aí, viu? Valeu, um abraço, tchau, tchau.